Senhor. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa deste terceiro domingo da Páscoa. Minha saudação a vocês que se encontram aqui na nossa capela de São João Paulo II, dentro do complexo do Santuário do Pai das Misericórdias. E minha saudação também a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdias. É com alegria que nos reunimos neste dia, no dia do Senhor, para partilhar a graça que o Senhor nos concede nesta santa celebração. Irmãos e irmãs, confiemos ao altar do Senhor as intenções que trazemos em nossos corações. Sempre nos chegam vários pedidos pelos nossos canais de comunicação, sempre chegam muitos os pedidos, mas também os motivos para louvar e bendizer o Senhor. Colocamos tudo isso no altar do Senhor e, de um modo todo particular, toda a realidade que a humanidade vive em relação a esta pandemia do novo coronavírus, pedindo, suplicando a intervenção da misericórdia do Senhor para tudo o que nós estamos enfrentando como humanidade. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para a escravidão do pecado e ressurgir para uma vida nova. Neste ato penitencial, reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de nós celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai.
para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi, ele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais
aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam,
com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a liturgia da palavra deste 3º domingo de Páscoa, particularmente na primeira e na segunda leitura, coloca em destaque a figura de Pedro, Simão Pedro. Pedro é testemunha do mistério pascal de Cristo. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, é o próprio Pedro que, movido pelo Espírito Santo, anuncia o amor redentor de Deus que foi revelado na morte e na ressurreição de Jesus. Disse Simão Pedro: Vós o matastes, pregando numa cruz. Porém, Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Quando Pedro anuncia o amor redentor de Deus revelado
no mistério da morte e ressurreição de Jesus, ele na realidade está comunicando a graça deste mistério, de modo que as pessoas, ao ouvir esse anúncio, que a igreja chama de anúncio querigmático, as pessoas são tocadas, as pessoas são transformadas, as pessoas fazem uma experiência de fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Na segunda leitura, na sua própria carta, na sua primeira carta, o apóstolo Pedro deixa bem claro que nós todos fomos resgatados de uma vida fútil, de uma vida inútil, de uma vida sem sentido, por meio do precioso sangue de Cristo. Nós somos salvos, nós somos redimidos por meio do precioso sangue de Cristo. O sangue de Jesus, que é um sinal forte do amor doado, do amor derramado em sacrifício pela salvação da humanidade, pela nossa salvação, pela minha salvação, pela sua salvação, pela salvação de cada um de nós. É isso, irmãos e irmãs, que a igreja nesse tempo pascal anuncia. O amor redentor de Deus, revelado no mistério pascal de Cristo. Esse anúncio toca, transforma, possibilita a experiência de fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. E por isso, todos nós, como discípulos e discípulas de Jesus, membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, todos nós devemos assumir a graça desse testemunho. Testemunhar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, é também fazer a experiência dele em nossas vidas. E é também um gesto concreto de amor para com os nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam de salvação, que também vivem uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida sem sentido, uma vida de escravidão no mal, de escravidão no pecado. Pessoas que precisam fazer a experiência do amor redentor de Deus por meio do anúncio querigmático do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. No Evangelho há pouco proclamado, São Lucas, ele nos apresenta a narrativa desta aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús. É interessante percebermos, irmãos e irmãs, que este texto do Evangelho de São Lucas se tornou, portanto, um modelo para que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros tempos, pudesse estruturar o rito da celebração eucarística, o rito da Santa Missa. Porque no primeiro momento nós temos o rito da palavra. Jesus ressuscitado, ao caminhar com os discípulos de Emaús, ele foi pouco a pouco explicando as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas. Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E por isso, o coração deles ficava ardendo. Um fogo ardia, um fogo de amor ardia o coração dos discípulos por causa da liturgia da palavra. Ao chegar, portanto, ali na aldeia de Emaús, Jesus celebra com eles o sacrifício eucarístico. Jesus
através dos seus gestos eucarísticos, Jesus celebra com eles a Eucaristia. Ele tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e distribuía aos discípulos o pão abençoado, o pão eucarístico. E nesse momento, os olhos desses discípulos se abriram. Eles reconheceram que aquele peregrino, aquele companheiro de estrada era Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Os olhos deles se abriram. Liturgia da palavra, liturgia eucarística, portanto, modelo para a celebração da Eucaristia de todos os tempos. É uma celebração que, portanto, garante o nosso encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. No entanto, irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento de jejum eucarístico. Por conta dessa situação de pandemia, infelizmente, poucos têm acesso à comunhão eucarística. No entanto, é importante dizer que nós somos membros do corpo místico de Cristo. Sem dúvida, muitos, principalmente aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, muitos nutrem o desejo de comungar a Eucaristia. Mas é preciso dizer que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Se um membro comunga, o corpo comunga. O corpo comunga. Nós estamos aqui celebrando a Eucaristia nesta capela dedicada a São João Paulo II, no complexo do Santuário do Pai das Misericórdias, também por você, por todo o corpo místico de Cristo. Tamanha graça, tamanha responsabilidade, tamanha comunhão, tamanha comunhão. E é por isso que a Igreja, ela também nos possibilita fazer a comunhão espiritual quando, por diversos motivos, não podemos comungar a hóstia consagrada, o pão eucarístico, por diversos motivos. Mas é preciso alimentar no coração o desejo de querer comungar de fato a hóstia consagrada, a Eucaristia, mas sem perder de vista que pela graça da comunhão do corpo místico de Cristo, quando um comunga, o corpo comunga. Porque nos ensina o apóstolo São Paulo, se um membro do corpo sofre, o corpo também padece. Mas se um membro é edificado, todo o corpo é premiado pela edificação daquele membro na santidade de nosso Senhor. Irmãos e irmãs, o convite da Igreja para nós nesse tempo de um certo jejum eucarístico é que nós alimentemos a nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, por exemplo, por meio da leitura e da oração com as Sagradas Escrituras, tendo presente nas Sagradas Escrituras a centralidade de Cristo. Mesmo quando eu leio passagens do Antigo Testamento, é preciso ler com essa visão de fé pascal, porque Cristo é o fundamento de todas as Escrituras. Então é preciso ler e rezar com as Sagradas Escrituras, porque também na leitura e na oração da Palavra de Deus, da Bíblia, nós comungamos o Senhor ressuscitado, porque nós cultivamos a nossa fé. Falamos de comunhão espiritual. Como é importante também cultivar a fé pascal, a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, por meio de uma busca sincera, de realizar com alegria, no dia a dia, a vocação à santidade. E assim estaremos testemunhando a fé, testemunhando nossa adesão a Cristo vivo. E por isso, comungando também nosso Senhor, entrando em comunhão espiritual com Ele, estando vivendo a realidade do isolamento social, estando mais
Existem momentos que às vezes podemos perder a paciência uns com os outros, não é? E aí, buscar a santidade, pedindo também perdão, buscando as vias de reconciliação, buscando em Deus aquela paciência para suportar as fragilidades uns dos outros. Por isso que também nós comungamos o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, por um testemunho de fé através da prática concreta do amor, da caridade, gestos concretos de solidariedade, gestos concretos de proximidade, mesmo quando essa proximidade é virtual, não é? Mas manifestar aos nossos irmãos e irmãs, também pelas redes sociais, nossa proximidade, nossa solidariedade, nosso amor fraterno e também a intercessão. Aproveitar esse tempo para rezar, intercedendo pela nossa humanidade, pelos mais sofredores, os mais necessitados, irmãos e irmãs que estão padecendo por conta de tantas enfermidades, não apenas o coronavírus, mas tantas enfermidades. Rezar também pelas situações difíceis do nosso mundo é testemunhar a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Celebremos com alegria esse domingo, terceiro domingo da Páscoa do Senhor, renovando a nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo a cada prece, cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus: fica conosco. Pelos jovens que fazem dele um grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue. Aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Preparação das ofertas. Pedimos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Procissão, o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção,
pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. E junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre. E morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos.
deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador diocesano Benedito Beni e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite, Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia! Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas venham falar a ressurreição.
história de amor. Como em tão grande tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, de reconhecermos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Para a oração de comunhão espiritual de hoje, eu farei uma oração que é atribuída a São Pio de Pietrelcina, Padre Pio. Fica comigo, Senhor, porque é necessária a tua presença para não te ofender. Tu sabes quão facilmente te abandono. Fica comigo, Senhor, pois sou fraco e preciso da tua força para não cair tantas vezes. Fica comigo, Senhor, porque tu és a minha vida e sem ti esmoreço no fervor. Fica comigo, Senhor, porque tu és a minha luz e sem ti permaneço nas trevas. Fica comigo, Senhor, para me dares a conhecer a tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito e estar sempre na tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, pois embora a minha alma seja muito pobrezinha, deseja ser para ti um lugar de consolação, um sacrário de amor. Fica comigo, Senhor, pois é tarde e o dia está a declinar, isto é, passa a vida, aproxima-se a morte, o juízo e a eternidade, e é necessário redobrar as minhas forças para que não desfaleça no caminho, e para tanto preciso de ti. Faz-se tarde e avizinha-se a morte.
Afligem-me as trevas, as tentações, as securas, as penas e as cruzes. Tenho necessidade de ti nesta noite de exílio. Fica comigo, Senhor, porque nesta noite da vida e dos perigos preciso de ti. Que eu te conheça, Senhor, como os teus discípulos ao partir do pão, isto é, que a união eucarística seja a luz que dissipe as minhas trevas, a força que me sustenta e a única felicidade do meu coração. Fica comigo, Senhor, pois quando chegar a morte, quero estar unido a ti. Se não puder ser de modo sacramental pela Sagrada Comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Senhor. Não te peço a tua divina consolação, pois não a mereço, mas o dom da tua presença santíssima. Oh, sim, isso te peço. Fica comigo, Senhor. Só te procuro a ti, o teu amor, a tua graça, a tua vontade, o teu coração, o teu espírito, porque te amo e não te peço outra recompensa além do aumento deste amor. Amor sólido e prático. Amar-te de todo o coração na terra para continuar a amar-te perfeitamente por toda a eternidade. Fica comigo, Senhor. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos a oração ao Pai das Misericórdias para que possamos sempre nos confiar a esse amor que o Pai tem por nós, esse amor redentor revelado no mistério pascal de Cristo. A Ele oremos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, Ouve-nos. damos também a bênção aos objetos de piedade, aqueles que trazem consigo a água, também queremos abençoar, para que sejam sacramentais da graça, do amor, da redenção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei a esses objetos de piedade a vossa bênção, para que sejam sinais de fé e possam ajudar esses irmãos e irmãs em sua transformação à imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Desde já desejamos a todos um bom domingo, uma abençoada semana. Nosso agradecimento aos nossos irmãos e irmãs que embelezaram a nossa liturgia, também com a música, a presença dos ministros, também aqueles, a Camila, que nos possibilitou a transmissão desta celebração através das nossas redes sociais, as redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdias. Peçamos a bênção de Deus para que no nosso dia a dia possamos viver o testemunho da fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho vos deu a graça da redenção
e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Testemunhai com as vossas vidas que Jesus Cristo é o Senhor, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Já não chore Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore Jerusalém, Já não chore Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.